Cortes na ciência, antivacina, cortes na educação, fake news, poluição, extinção de espécies, agrotóxicos, desmatamento. Sério Sapiens. Fala Sapiens, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um episódio do podcast Sério Sapiens, o seu podcast mensal sobre temas variados do universo das ciências biológicas. Eu sou a Gabriele. Eu sou a Gabriela. E eu sou o Renan. Bom, galera, estamos começando mais um episódio e o tema desse mês é um tema muito importante. Rufem os tambores. O tema é polinização. É, isso mesmo. Trouxemos esse tema tão necessário e que não se resume somente àquelas abelhas fofinhas produtoras de mel, como talvez muitos pensem por aí. Apesar delas serem fofinhas, né? Só que mais que isso, elas são importantíssimas para a polinização. E a nossa intenção aqui hoje, Sapiens, é ampliar ainda mais o conhecimento que vocês possam ter sobre esse tema e conversar um pouco sobre essa importância. E para a gente começar, então, que tal falar um pouquinho sobre o que é a polinização? Galera, vamos tentar fugir um pouco do biologuês. Bom, em termos gerais, polinização é o processo de transferência de células reprodutivas masculinas para o receptor feminino, nas gimnospermas ou angiospermas. E esse processo ele acontece quando temos a transferência de grãos de pólen das anteras de uma flor para o estigma da mesma flor ou de uma outra flor da mesma espécie. A gente falou que não ia falar em biologuês, né? Mas era fake news. Fique esperto. Só pra galera entender, então, né? A antera, ela seria o órgão reprodutor masculino e o estigma, a parte reprodutora feminina. Isso, e como que se daria essa polinização? Ela pode acontecer de duas maneiras. A primeira é na polinização cruzada, em que a transferência do pólen é feita da flor de uma planta para a flor de outra planta, da mesma espécie. E temos também a autopolinização, que é onde vemos a transferência do pólen ocorrendo no estigma da própria flor, já que algumas angiospermas podem ser hermafroditas. Tá, mas como ocorre, então, a transferência do pólen? As plantas, será que elas se deslocam em busca de parceiros sexuais? Claro que não, né? Aqui eu não tenho nenhuma rave, nenhuma baladinha das plantas para elas se encontrarem. E aí, vamos fechar? E elas também não possuem pernas para ficar se locomovendo por aí, né? Não é o filme do Senhor dos Anéis. Não, Gabi, essa transferência do pólen, ela pode acontecer de duas maneiras, né? Por meio de fatores bióticos, então com auxílio dos seres vivos, ou abióticos, através de fatores ambientais. Mas aguenta aí, Sapiens, que já a gente vai discutir melhor esses fatores. Aguenta coração. Tá, eu acho que a gente começa a entender melhor o que é e como ocorre a polinização, mas eu tô lendo o pensamento do ouvinte. Ele tá se perguntando, para que todo esse trabalho? Para que serve isso? Vocês têm algumas respostas? Bom, vamos lá, né? Para a gente começar essa discussão sobre as funções da polinização, é importante a gente pontuar que ela é considerada um serviço ecossistêmico. Oh. Mas explica pra gente, Gabi, o que seria um serviço ecossistêmico? Bom, os serviços ecossistêmicos, eles são benefícios diretos ou indiretos prestados pelos ecossistemas para as pessoas. Eles são serviços vitais para a manutenção do bem-estar humano e para as atividades econômicas. A polinização pode ser considerada dentro disso como um serviço de regulação. Esses serviços são aqueles obtidos a partir de processos naturais, que regulam as condições ambientais. Renan, e a absorção de CO2 pela fotossíntese, o controle de doenças e pragas e a dispersão de sementes também são exemplos de serviços ecossistêmicos de regulação. Gabi, para a gente ter uma noção sobre a importância desse serviço, 1/3 dos principais produtos agrícolas que consumimos depende da ação direta dos polinizadores. E como a gente comentou até aqui, a polinização é o primeiro passo para a reprodução vegetal. Portanto, sem ela, muitos tipos de frutos e sementes não existiriam. Você não estaria aí na sua casa comendo sua frutinha, sua uva ou qualquer outra fruta. Só para ter uma noção do tamanho disso, no Brasil, das 191 plantas que são cultivadas, são encontradas de maneira silvestre, que são utilizadas na produção de alimentos, 60% delas dependem da visita dos polinizadores. E entre essas espécies, nós vamos ver algumas que são bem importantes para a agricultura brasileira
e para a economia, como soja, café, feijão, laranja. Sim. Renan, e é legal também falar, né, que além de garantir a segurança alimentar da população, esse serviço, ele também é fundamental para a renda de muitos agricultores brasileiros. Com certeza. A interação planta-polinizador se torna ainda mais importante se considerarmos que a polinização é responsável por promover a diversidade genética vegetal, aumentando assim a resiliência dos ecossistemas terrestres. Sim, um dado importante é que estima-se que 87,5% das espécies botânicas conhecidas sejam favorecidas pela polinização biótica, ou seja, aquela realizada por animais que a gente comentou. Nesse sentido, o valor desse serviço para a manutenção da biodiversidade é incalculável. Então, apenas por essa pincelada que a gente deu, dá para perceber que a polinização ela tem uma grande importância, não apenas biológica, né, do ponto de vista de conservação em si, isso é inegável, mas também econômica. O que nos dias atuais sabemos se apresenta como uma questão bastante relevante, com um grande poder de influência e convencimento. Então chegou aquele momento agora, né? Que vamos falar dos responsáveis por esse processo maravilhoso de polinização. Famosos polinizadores. Calma, Renan. Segura a ansiedade, que eu acho melhor a gente começar explicando um pouco que a polinização ela pode ocorrer de duas formas, né? Através da ação de agentes bióticos pelos animais ou pelos abióticos, como água, vento e entre outros exemplos que a gente pode citar. Gabi, a polinização pela ação do vento, ela ocorre geralmente em plantas com enorme produção de pólen, que acaba sendo facilmente transportado pelo vento, né? Já a polinização pela água é mais rara, e aí geralmente ocorre em plantas aquáticas ou de áreas alagadas. Tá, e agora chegou a parte fofa do episódio. Vamos falar dos animais? Agora a gente deixa. A gente tem uma vasta gama de animais que podem atuar como polinizadores, né? Os insetos, por exemplo, são os mais conhecidos, mas as aves, répteis, morcegos e alguns mamíferos até, mamíferos terrestres, também podem agir nesse processo todo. Sapiens, e agora parem o que estão fazendo e procurem no Google Fotos morcegos polinizadores e se derretam aí. Os biólogos piram. Eu, por exemplo, acho muito fofo um morceguinho. Vocês podem duvidar, mas às vezes até o Batman é fofo. Com certeza. Mas não dá pra falar de polinizador sem falar das abelhas. E sim, lá atrás eu falei que elas não fazem só isso, mas, elas são as principais responsáveis pela polinização na agricultura, sendo responsáveis por atuar em mais de 90% dos cultivos agrícolas pelo mundo. Estima-se que elas polinizam cerca de 10% do PIB mundial. E não, você não escutou errado, eu falei 10% do PIB mundial. É muita coisa. Pois é, Renan, e ainda tem gente que acha que conservação de fauna é besteira. Tudo louco. Isso acontece principalmente porque as abelhas, elas costumam, ou pelo menos costumavam, né, estar presentes em grandes quantidades e em diversos tipos de ambientes. E também por possuírem o corpo revestido de cerdas, que vão auxiliar na fixação e transporte dos grãos de pólen. E acaba facilitando todo esse processo. Sim, e além das moscas e até besouros. São muitos atores aí envolvidos, né? E agora, aprofundando um pouquinho nesse tema, que tal a gente falar um pouco dessa relação planta-polinizador? É uma relação complexa, mas nem tanto. Gabi, o que é legal de comentar, uma curiosidade sobre o tema, né, é que em muitos casos existe uma adaptação mútua entre planta e agente polinizador, favorecendo aí características morfológicas, fisiológicas e comportamentais associadas em ambos. A gente pode pegar, por exemplo, as plantas que são polinizadas por morcegos. Elas geralmente vão emitir um forte odor noturno que vão atrair os morcegos, que vai combinar com seus hábitos noturnos. Sim, e ambos, né, terão vantagens nessa relação. O morcego se alimentando da planta e ela sendo polinizada pela ação desses morcegos. Bem simples, né? Só que não. Galera, mas vão existir também algumas relações generalistas entre plantas e visitantes florais. Ou seja, não existe uma relação especializada entre eles. Nem todo visitante floral é necessariamente um polinizador efetivo. Podem se tratar de animais que visitam a planta, mas nem sempre são os principais responsáveis por transportar grãos de pólen de maneira eficiente. Galera, a gente deu só uma pincelada nesse assunto, em como funciona todo esse processo,
mas dá para ter uma noção de como a natureza trabalha de forma interdependente entre seus elementos e como esse trabalho é incrível. Só os biólogos vão aqui. Bom, já deu para perceber que a polinização ela é muito importante nas nossas vidas e que vários animais fazem esse trabalho. Mas nem tudo são flores. Nossa, Galera, e para variar, temos que lidar com alguns problemas criados pelo próprio Sapiens, né? Há atividades humanas que impactam negativamente Sim. a polinização. Vamos começar imaginando aquelas grandes plantações de monocultura. São espaços completamente naturais, onde nada nunca está errado, a gente não precisa manter nenhuma medida a mais para manter aquilo lá equilibrado. E sim, estou sendo irônico. que bom, porque eu já estava preocupada. Existe um conceito chamado biodiversidade associada à cultura, que trata sobre toda a biodiversidade presente nesses locais que a gente comentou e os serviços ecossistêmicos que a gente pode encontrar. Sim, Gabi, esse conceito, né, ele aborda tanto a biodiversidade animal quanto vegetal. Pensando aí nas grandes monoculturas, há apenas uma espécie de planta. Logo, a diversidade animal também é menor. Afinal, ambas estão relacionadas, né? Sim. E o resultado é que nessas grandes plantações encontramos uma quantidade menor de polinizadores, somente aqueles que estão relacionados àquela cultura. Poderíamos até pensar que é algo bom, pois há menos competição, há menos predadores. Mas a realidade é que a vida deles se torna muito mais difícil, pois as condições físicas de uma monocultura são bem diferentes. A umidade, por exemplo, é bem menor. A incidência solar e os ventos são maiores, sem falar que os polinizadores se alimentam do néctar de várias plantas ao longo do ano. E nas monoculturas, as flores vão florescer somente em certos períodos. E junte essas condições, né, ao uso contínuo e elevado de agrotóxicos, como pesticidas e inseticidas. Em alguns casos, o próprio polinizador ele é afetado. Algumas substâncias podem deixar os animais confusos e até mesmo matar eles, né? Em outros casos, o agrotóxico ele também vai servir como um repelente ou inviabilizar a polinização. Parece até que a vida dos polinizadores tem se tornado um eterno 2020, galera. Jesus, coitado dele. Chorando. Ninguém merece. E nós, humanos, temos influenciado os polinizadores há tempos, e não só nas áreas rurais, se a gente for pensar. As cidades também desempenham um grande papel na diminuição da polinização, com prédios envidraçados aumentando a mortalidade das aves e a iluminação noturna mudando o comportamento dos insetos. Sobre a iluminação, pode até parecer algo banal se preocupar com isso, mas a luz é responsável por inúmeros processos que ocorrem dentro do nosso corpo, do corpo dos animais, como, por exemplo, ciclos circadianos, regulação de hormônios. Em outras palavras, é pela intensidade da luz que os animais sabem, por exemplo, quando despertar ou dormir. Também conseguem se orientar pelo espaço, encontrar parceiros para o acasalamento e encontrar também as flores. Gabi, alguns, como o besouro do esterco ou o famoso, né, como a gente chama, rola bosta, se orientam pela luz da Via Láctea. Já as mariposas usam a luz da lua e das estrelas. Aí chegou o Sapiens e botou um monte de luz acesa à noite. Porque a gente é demais, né? E por isso a gente vê os insetos ao redor dos postes, por exemplo, ou outras fontes de luz. Eles são atraídos, mas acabam presos ali, voando sem rumo, né? No caso de vocês, provavelmente vocês já devem ter visto essa situação. O resultado é que serão predados, morrerão de exaustão ou até pelo contato excessivo com a luz. E o resultado disso é que eles não vão conseguir polinizar, né? Pois é. Ainda há bem poucos estudos que buscam explicar o porquê deles serem atraídos dessa forma e como o comprimento de luz influencia nisso. E por comprimento aqui a gente está se referindo à cor da luz, se é branca, se é amarela. Renan, e aí a gente tem um dilema, né? Porque a gente não pode ficar sem luz à noite, por várias outras razões. Tampouco também podemos continuar diminuindo a população desses insetos nas cidades. Portanto, este é um campo de pesquisa que precisamos de respostas para ontem. Sim, eu acho até que, de maneira geral, precisamos de mais respostas, mais pesquisas. Precisamos de alternativas aos agrotóxicos, às monoculturas, frear desmatamento e várias outras coisas. Porque a gente não pode continuar
considerando a extinção dos polinizadores como algo normal, porque parece que é isso que está acontecendo, né? Sim, é algo inevitável, né, Renan? Mas a gente aqui adora deprimir o ouvinte falando dos problemas, né? Sempre problematizando as situações. Mas será que nesse caso também há soluções? Rufem os tambores. Dessa vez a gente não vai terminar por baixo, não. Bom, galera, sem dúvida, as interações planta-polinizador são complexas, o que acaba aí tornando difícil restabelecer uma comunidade de polinizadores que tenha sido afetada negativamente por qualquer um desses fatores que a gente já citou aqui em cima, né, Sapi? Mas apesar dessa dificuldade, ainda assim é possível adotar algumas medidas mitigatórias e todas elas estão relacionadas a dois pilares fundamentais: políticas públicas que protejam os polinizadores em questão de uma forma bem ampla e a própria conservação da biodiversidade. Com certeza. Mas falando em conservação, será que é possível aliar a agricultura com a sustentabilidade? Bom, para alguns pode parecer impossível, né? Principalmente aí, bancada ruralista, enfim. Mas a verdade é que, além de viável, optar por um modelo agrícola sustentável gera maior rentabilidade ao produtor. E foi a partir da necessidade de unir sustentabilidade e agricultura que a agroecologia surgiu. Isso a Globo não mostra. A agroecologia surge como uma prática que visa promover alternativas ao modelo agrícola atual, considerando conceitos agronômicos, ecológicos, econômicos e sociais. As famosas tendências sustentáveis, né? Exatamente. E é essa junção de todos esses fatores que ajudam a proteger os polinizadores locais. Em um levantamento feito por pesquisadores, no primeiro relatório temático de polinização, polinizadores e produção de alimentos no Brasil, eles divulgaram o dado de que, no ano de 2018, o valor econômico desse serviço ecossistêmico para a produção de alimento no país em cerca de 43 bilhões de reais. É muita coisa, né? Muita coisa. Ou seja, né, gente? Graças aos polinizadores, os agricultores deixaram de gastar 43 bilhões de reais para manter a produção de culturas como soja, café, laranja e maçã. Acho que agora está bem explicado porque dissemos que os polinizadores contribuem para a rentabilidade da produção agrícola, certo? Seja, então, pequenos, médios ou grandes produtores. Apesar da gente saber exatamente quem contribui mais com a manutenção desse serviço. Pois é. Então, aproveitando esse gancho, Sapiens, trouxemos uma convidada especial para discutir esse tema com a gente. É a Roberta, do @Sítio Graúna. Já aproveita para seguir ela lá. E ela trabalha com agricultura orgânica desde 2015. É isso mesmo. A Roberta ela vai contar um pouco, então, pra gente sobre a sua vivência e perspectivas em relação à agroecologia. Bem-vindo, Roberta, e vamos lá, gente. Bora! Olá, eu sou a Roberta, eu sou agricultora orgânica aqui na região da Serra da Mantiqueira, no sul de Minas Gerais. Para falar sobre agroecologia, é um assunto muito complexo. A agroecologia, ela abre muitos pontos interessantes e de discussão, que vai muito além apenas da produção de alimentos sem veneno, né? Ela é muito além disso, ela é cercada por práticas diárias do campo, do camponês, por questões não só ambientais, mas sociais também, econômicas, políticas, até educacionais e culturais. Ela não se trata mesmo, né, só de a pessoa estar plantando e colhendo um alimento sem veneno, né? Ela é muito além, respeitando as tradições camponesas, em respeito ao ecossistema, a sazonalidade daquele bioma, né? A rotação de culturas, a diversidade, né? Não tem como você ser um agricultor com essa premissa, cultivando apenas, né, um alimento só, uma cultura só, na base da monocultura. Então, ela vai por esse caminho do reflorestamento, né? Do cuidado das águas, cuidado das sementes. Então, a gente está sempre cuidando um pouquinho para ter a semente para a safra do ano seguinte, já uma semente já adaptada. A agroecologia tem uma lógica completamente inversa da agricultura convencional. Nós não plantamos já pensando em quais bichos, né, quais insetos ou quais pragas, alguns dizem, que vai aparecer
né? A gente já tem um trabalho anterior, que nós chamamos de manejo, que já tenta estabelecer um equilíbrio nesse ecossistema favorável ao desenvolvimento lá da planta, da hortaliça, da árvore frutífera. Então tem todo esse trabalho, esse pensamento anterior. A nossa experiência aqui na região sul de Minas Gerais foi de uma retomada de um solo completamente degradado e exausto, com práticas de pecuária, né, e corte e desmatamento. Então, era uma propriedade completamente desmatada e sem produtividade alguma. Não tínhamos nenhum pé de bananeira aqui, mas que ao longo dos anos fomos aprendendo, né, como manejar dessa forma, sem precisar ficar passando arado pesado todos os anos. Não faz sentido todo ano ficar revolvendo o solo, né? Então, fomos aprendendo a fazer compostagem, a criar minhocas, a cobrir o solo, a plantar cada vez mais árvores e quais espécies são mais adequadas, próximas ao que a gente quer, né, colher no final. São muitas práticas que permeiam isso e que geram resultados muito positivos, né? Então, a agroecologia, ela é ambientalmente justa, né, com todas as formas e respeito à natureza. Ela é economicamente justa também, né, de valorização ao trabalho. Se eu tiver um funcionário, eu não posso escravizar o funcionário, eu preciso remunerar ele adequadamente, preciso dar condições dignas de trabalho para essas pessoas que trabalham na minha propriedade. Ela é socialmente justa também pela oferta dos meus alimentos com preço justo. E também aí no socialmente justo, entra a questão política também, porque o governo também precisa dar condições para esse pequeno agricultor, pequeno, médio, grande agricultor, escoar essa produção, então abrindo, né, vendas para os órgãos do Estado, dos municípios. E com a nossa experiência aqui, né, no sul de Minas Gerais, vivemos em uma pequena propriedade, plantando hortaliças, frutos, ervas medicinais. Só nossa família que trabalha, né? Não temos funcionários, é uma pequena propriedade, mas que consegue desenvolver um plantio muito bom, vigoroso, né? Consigo já, esse é o nosso 6º ano aqui, e consigo já falar tranquilamente que a nossa produção ela é muito, muito forte e em crescente desenvolvimento, né? Trabalho feliz, acreditando demais na agroecologia. Espero que outras pessoas possam enxergar o quanto é positiva essa prática, o quanto ela é boa, o quanto que é incrível a gente conseguir se alimentar do que a gente produz sem utilizar quase que insumo de fora, né? Sem utilizar veneno algum, sem matar nada. A gente só está criando condições para novas espécies aparecer cada vez mais. Muito bacana, né, pessoal? Sim. Bom, agradecemos aí a participação da Roberta e a sua disponibilidade em compartilhar com a gente a sua experiência. Com certeza, a sua participação foi muito enriquecedora para o nosso episódio. Com certeza. Sem sombra de dúvidas. Muito obrigado por trazer essa vivência prática dessas relações ecológicas. E nesse momento, algum ouvinte pode até estar pensando: mas não dá para transformar tudo em uma agricultura orgânica assim. Seria muito bom, mas é impossível. E realmente seria um grande desafio, mas somente a implantação em uma escala menor já serviria para amenizar os impactos negativos sobre a diversidade dos polinizadores, concorda? Com certeza, Renan. Entre elas, podemos citar a manutenção da biodiversidade de plantas, que vai acabar atraindo uma maior diversidade de polinizadores. Além de que, se a gente for parar para pensar, uma grande variedade de plantas ajuda a manter o equilíbrio da área. Gabi, essa variedade de plantas também pode garantir a ciclagem, né, de todos os nutrientes que são essenciais ao ambiente, por exemplo. E como elas também trazem uma maior variedade de animais, toda a teia alimentar também estará em equilíbrio. É sensacional pensar tudo isso. E insetos como os besouros, por exemplo, que a gente já citou aqui e participam da polinização de algumas plantas, também são considerados inimigos naturais de algumas pragas agrícolas. A joaninha é um bom exemplo de inseto que atua no controle biológico dos pulgões. E o controle biológico, ele é uma boa forma de controle de pragas agrícolas e que pode ser também uma alternativa ao uso excessivo dos agrotóxicos.
Além da joaninha, a gente pode citar outros insetos, né? Como as vespas, parasitoides, ou até mesmo os micro-organismos, como fungos, vírus e bactérias. A gente tem várias startups aí nesse ramo ganhando muito dinheiro com isso, inclusive. E lembrando que o termo praga é somente usado quando uma espécie que apresenta um crescimento populacional descontrolado, por exemplo, não ter predadores ou por excesso de comida, né? Geralmente, isso é causado por ações humanas. Mesmo que o controle biológico não possa substituir por completo o uso de agrotóxicos, né, incluí-lo no manejo integrado de pragas agrícolas é essencial e já é um bom começo, né, sendo necessário mais investimento em pesquisas nessa área. Para finalizar essa discussão de hoje, Sapiens, vocês acharam que a gente não ia cutucar o governo hoje, né? Tá parecendo a Anitta. Pois bem, sem políticas públicas e iniciativas governamentais, fica muito difícil garantir soluções para essas questões que levantamos hoje aqui. E pensando nisso, no final de 2016, um grupo de pesquisadores escreveu um documento chamado Carta Catalão, que alerta o governo federal sobre os possíveis impactos sociais e econômicos relacionados à perda desse serviço ecossistêmico tão importante que a gente discutiu até aqui. A principal reivindicação do documento seria a criação de uma política nacional de proteção aos polinizadores, de todos os grupos, insetos, aves e mamíferos. Bom, de lá para cá, avançamos na formalização de uma instrução normativa de 2017, formulada pelo IBAMA, com a ajuda de pesquisadores e entidades do setor agrícola. Essa normativa ela estabelece as diretrizes, requisitos e procedimentos para a avaliação dos riscos dos agrotóxicos para os insetos polinizadores. Apesar de ser um fôlego, em meio a todo esse caos que a gente está vivendo, sabemos que muito ainda precisa ser feito, principalmente se considerarmos que um dos principais fatores para a extinção desses animais é a perda de seus habitats. E como estamos vendo por aí, a destruição dos biomas segue a todo vapor aqui no Brasil, né? Imagina, que calúnia. São razões. Leonardo DiCaprio. Eu tô rindo, mas é pra não chorar, tá? E como a gente comentou até em outros episódios, tudo é política e tudo vai impactar de alguma forma na nossa vida. Por isso eu volto a falar e pontuar, neste ano, com as eleições municipais, conheça os candidatos de vocês e das suas cidades e fiquem atentos se a pauta ambiental faz parte do plano de governo deles. Isso é fundamental se a gente quiser uma mínima chance de mudar esse cenário catastrófico que a gente tem visto. Ótima colocação, Gabi. Então fiquem atentos. Gente, infelizmente, o nosso episódio chegou ao fim. Eu espero muito que tenham gostado desse tema tão importante, né? Tão caro pra gente. Pesquisem bem. E qualquer dúvida em relação a algum tópico que a gente tem entrado, alguma curiosidade, só enviar uma mensagem pra gente, entrar em contato, que a gente vai, pelo menos, tentar responder. E se não tiver nenhuma dúvida, também vale a pena seguir a gente nas redes sociais. A gente é legal. E também não se esqueçam de seguir o Sítio Graúna e deem uma conferida no trabalho deles, vocês vão gostar, garanto. Com certeza, a gente precisa de mais trabalhos assim, inclusive. E é com isso que a gente termina, então, mais um episódio do Sério Sapiens. Não esqueçam de compartilhar os nossos episódios com seus amigos, familiares e todos os seus conhecidos, para que mais pessoas possam ouvir a palavra do Sério Sapiens. Bom, alguém achou aí a vacina, provavelmente, não deu pra gente, então continuamos gravando remotamente, viu, Sapiens? Tristeza. E se você também é desses que ainda não tem a vacina, se você tá no mesmo mundo paralelo que a gente, continuem usando máscara, álcool em gel e, se possível, fiquem em casa. Cuidem, galera. Se cuidem, gente. E com isso a gente termina mais um episódio. Um bom dia a todos que estão nos ouvindo. Boa tarde. Boa noite e boa madrugada.